No século XV, observou-se uma transição do pensamento religioso medieval para a revalorização da antiguidade clássica ocorrida durante o Renascimento. A palavra humanismo, que dá nome a esse contexto, está muito relacionada ao conceito de antropocentrismo. O radical de origem grega, antropo, significa homem, ser humano. Forma de pensamento que passou a colocar o ser humano no centro de interesse e reflexão. Os artistas e intelectuais humanistas adotaram o antropocentrismo em lugar do teocentrismo, do grego theo, que significa Deus, que fora predominantemente na Idade Média e tivera Deus como explicação de todas as coisas. A imagem abaixo, a criação de Adão, ilustra os dois polos entre os quais o humanismo se situa. De um lado, Deus, a figura dominante do pensamento da Idade Média, e do outro, o ser humano, privilegiado pela perspectiva humanista. A produção literária do humanismo deslocou a poesia do acompanhamento musical e abarcou o texto historiográfico e o teatral. Em Portugal surgiram nomes de Garcia de Rezende na poesia, Fernão Lopes na historiografia e Gil Vicente no teatro. Rompendo com o poder e a influência da Igreja Católica sobre a produção da arte e do conhecimento, o humanismo colocou o ser humano como a medida de todas as coisas, isto é, como ponto a partir do qual se pretendia observar, compreender e explicar o mundo. Com isso, a verdade pré-estabelecida dos dogmas religiosos começou a disputar espaço com um olhar interessado na investigação do universo humano. Podemos situar historicamente o humanismo ao longo do século XV e início do século XVI. O período apresentou transformações profundas na estrutura da sociedade. As cidades passaram gradativamente a substituir os feudos como espaço onde se organizavam a vida social. A divisão rígida da sociedade em clero, nobreza e plebe foi acrescida de uma classe que iria questionar essa estrutura fixa, a burguesia. Ligada ao comércio, ela sinalizaria os primórdios do capitalismo. Também se questionou o poder da Igreja sobre o Estado, isto é, sua capacidade de gerenciar uma sociedade que só aparentemente vivia de acordo com os ideais cristãos. As mudanças mais claras entre a concepção medieval e a concepção moderna de mundo podem ser resumidas da seguinte maneira: o princípio fundamental da existência de Deus como única explicação para fatos e acontecimentos que ocorriam no mundo foi substituído pelo princípio da autonomia, da razão, recuperado da antiguidade clássica. Segundo, a divisão do mundo em esferas superior e inferior, céu e terra, foi trocada pela observação da natureza na tentativa de descobrir leis de funcionamento baseadas em elementos físicos e não sobrenaturais. E terceiro, a dependência da revelação divina divulgada e ensinada pela Igreja Católica deu lugar à racionalidade humana. Em razão das mudanças promovidas pelos humanistas, o interesse cultural, espiritualista e religioso típico da Idade Média foi substituído pela valorização da cultura clássica.
por meio da leitura e tradução da literatura greco-latina. Com isso, a produção cultural ultrapassou aos poucos os limites da Igreja e se aproximou da população em geral, abrindo campo para obras que misturavam elementos sagrados e profanos. Particularmente, a historiografia sofreu profundas alterações. Antes, a história de uma sociedade era contada de uma perspectiva regiocêntrica, isto é, os reis ocupavam o centro do relato, que se desenvolvia a partir da narração quase exclusiva de seus atos e feitos heróicos. Naquele momento, ela começou a considerar os muitos outros agentes além do rei, que faziam parte da sociedade, como as camadas populares e a burguesia. Além disso, os historiadores passaram a se preocupar com a utilização de provas, documentos e testemunhos dos episódios relatados, substituindo a narração da fantasia historiográfica por um compromisso maior com o registro da realidade, ainda que mantendo a habilidade narrativa e certo teor ficcional. Na área técnica, a invenção da imprensa por Gutenberg em 1456 seria responsável por uma maior circulação de conhecimento durante o período, facilitando a produção e a divulgação das obras. Como é o início da Idade Moderna em português? Foi preciso haver um Estado português para que houvesse uma literatura portuguesa. Após um conflito que durou 2 anos, os seguidores de Dom João de Portugal conseguiram derrotar Castela na Batalha de Aljubarrota, em 1385. Começou assim o reinado de Dom João I, a dinastia de Aves, que só terminou em 1580. Esses quase 2 séculos são considerados um período de ouro na história portuguesa. A dinastia de Aves fortaleceu o poder do rei, restringiu a influência da Igreja Católica e promoveu a educação laica e estimulou o saber científico, especialmente nas áreas náutica e cartográfica. Com o conhecimento desenvolvido nessa época e o apoio da burguesia, que crescia cada vez mais, Portugal se lança à aventura ultramarina, expandindo seus domínios políticos, econômicos e culturais. A expansão ultramarina de Portugal iniciou em 1415, com a tomada da cidade marroquina de Ceuta, até então dominada pelos mouros. Seguiu-se a dominação das Ilhas da Madeira em 1418 e das Canárias em 1432. Bom, teve uma grande expansão ultramarina nesse reinado de Dom João I, né, como as conquistas na costa africana, com a viagem marítima às Índias, né, de Vasco da Gama, com a descoberta do Brasil em 1500 e a formação do Império Colonial Português. Fernão Lopes é considerado o responsável pelo início do humanismo na literatura em Portugal e o primeiro historiador em língua portuguesa. As datas de nascimento de Fernão Lopes são incertas, né? Em 1418, durante o reinado de Dom João I, ele entrou para a história de Portugal, ao ser nomeado guarda-mor da Torre do Tombo, importante arquivo real português. Em 1434, escolhido pelo Dom Duarte, filho de Dom João I, tornou-se o cronista-mor do país, responsável
por registrar a história lusitana, completando os relatos da vida dos reis. Então, ele era encarregado de Dom Duarte para pôr em crônica as histórias dos reis. Como, por exemplo, temos crônicas de Dom Pedro I, o Cruel, Dom Fernando o Inconstante e Dom João I, mestre de aves. Embora a crônica histórica já existisse antes de Fernão Lopes, em sua mão o gênero ganhou novos contornos. O cronista foi criterioso na coleta de provas e documentos. Entrevistou testemunhas, consultou arquivos de igrejas e visitou cemitérios. Selecionou e consolidou tudo isso em um relato que se distinguiu pela organização e pela clareza, dispensando as informações que não podiam ser comprovadas. Então, Fernão Lopes ele faz análise e um registro de uma era portuguesa historicamente movimentada. A qualidade da sua obra ajudou a definir a identidade nacional e contribuiu para a consolidação de Portugal como nação. Entre as características de Fernão Lopes, uma é bem importante ressaltar, que é esta aqui. Um dos aspectos mais importantes da obra dele foi a inclusão da participação popular na história dos reinados portugueses. Até o surgimento desse cronista, os relatos se detinham nos fantasiosos atos heróicos de reis e outros membros da nobreza, encomendados para dar importância aos feitos individuais dos nobres. Esses textos praticamente ignoravam o papel do restante da população. Os sucessores de Fernão Lopes foram o Gomes Urara. Ele era menos talentoso na forma literal, mas na forma literária, mas teve um importante papel de fazer o registro histórico do período das grandes navegações, que foram muito importantes para Portugal. O tom ufanista empregado foi precursor de uma linha que culminaria adiante em Os Lusíadas, de 1572, de Luís Vaz de Camões. O Ruy de Pena teve a originalidade de seus escritos é questionada por fundir passagens de outros autores. Seu valor está no retrato que faz da sociedade em que está inserido. As crônicas de Fernão Lopes e de outros guardas-mores da Torre de Combo, que também se dedicaram a escrever sobre reis, ou ainda as hagiografias, biografias de santos, são textos que narram feitos e acontecimentos, recompondo uma biografia. É antigo, portanto, o interesse pela trajetória e vida de figuras públicas, como é igualmente antiga a manipulação de informações para o favorecimento de poderosos e manutenção destes no poder. Fernão Lopes, inclusive, ele era muito criterioso com as informações recebidas. Ele checava, ele investigava para que fosse o mais fiel possível os acontecimentos que ele colocava nas suas crônicas, né?
a história desses reis que ele descrevia pelas suas crônicas. Só muito tarde, a partir do final do século XIII, as cantigas, ou seja, as coletâneas de canções de diversos autores, foram copiadas e colecionadas em manuscritos chamados cancioneiros. Do trovadorismo são os seguintes cancioneiros: o Cancioneiro da Ajuda, o Cancioneiro da Vaticana e o Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa. Do humanismo são 3 os cancioneiros: Geral de Lisboa, de Belém, de Elvas, de Paris. Tudo o que se sabe da poesia portuguesa está reunido no Cancioneiro Geral, organizado por Garcia de Rezende e publicado em 1516. Tem cerca de 1000 composições de 286 poetas, e ele se caracteriza pela dissociação entre letra e música. O ritmo é alcançado pela disposição das palavras, não mais pela partitura musical, como era no trovadorismo. Foi por meio do cancioneiro geral que se difundiram as redondilhas, versos com 5 sílabas métricas, as redondilhas menor, ou com 7 sílabas métricas, a redondilha maior. São textos de qualidade desigual, alguns primorosos, outros extremamente vulgares. E para compensar a dissociação da música, nele aparecem novas formas poéticas, que são as seguintes. A esparsa, ela tem uma estrofe de 8 a 16 versos, cujo tema é a melancolia. Na trova, ela é composta de 2 ou mais estrofes. No vilancete, ela é composta por mote de 2 ou 3 versos e de uma glossa de 8 a 10 versos. O mote é o tema e a glossa é o desenvolvimento. Na cantiga temos mote de 4 ou 5 versos e uma glossa de 8 ou 10 versos. Os demais cancioneiros, nós temos o de Lisboa, de Belém, de Elvas e de Paris, que são compilações em que prevalecem as peças musicais com partitura, mas também apresentam composições poéticas sem música. Aqui tem um exemplo do Cancioneiro de Paris, tá? Então, eu tenho a proposição feita em um verso, tá? Onde é apresentado no mote, o que é o mote? O tema, para ser desenvolvido na glossa, ou seja, a glossa é o desenvolvimento do tema proposto no mote. Neste primeiro verso aqui: Senhora, pois sois formosa, não sejais despiedosa. No plano da cultura e da literatura, a língua portuguesa ela afirma-se como língua independente. Vamos lembrar que nos séculos anteriores falava-se o galego-português. A língua literária escrita ela desenvolve-se, diferenciando-se da língua falada lá no trovadorismo. A prosa floresce enquanto a poesia entra em declínio. A corte torna-se o principal centro de produção cultural e literária, graças ao fortalecimento da casa real em detrimento das casas senhoriais. É uma época de transição, assim encontraremos em suas manifestações literárias misturadas as características medievais em declínio, outras que prenunciam o Renascimento. Então, a produção literária humanista, ela divide-se nos seguintes blocos: a poesia palaciana, a historiografia e o teatro Gil Vicente. Como o trovadorismo ele entra em declínio desde os meados do século XIV,
O interesse da corte pela poesia palaciana só voltará a se manifestar um século mais tarde, a partir do reinado de Afonso V. Tudo o que conhecemos dessa segunda fase de produção poética portuguesa está reunido no Cancioneiro Geral, organizado por Garcia de Rezende e publicado em 1516. Chamamos a poesia palaciana porque ela estava ligada à vida social das cortes de Dom Afonso V, Dom Afonso II e Dom Manuel. De modo geral, ela foi produzida para entretenimento nos serões do palácio, o que explica o caráter circunstancial, superficial e lúdico de muitos poemas. Apesar disso, encontramos na poesia palaciana alguns dos mais belos poemas da lírica portuguesa.